você sabe que terça é dia de fatos da semana, né? O assunto dessa semana não poderia ser outro, né? As manifestações do último domingo em todo o Brasil, milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra as atitudes, as últimas, principalmente do Congresso Nacional, do Senado e também a favor da Operação Lava Jato. O principal alvo da mobilização, que aconteceu em várias cidades do país, foi o presidente do Senado, Renan Calheiros, que se tornou réu pelo Supremo Tribunal Federal por crime de peculato na semana passada. Em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, os manifestantes também pediram a saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. De acordo com os seus organizadores, a mobilização foi preparada depois que a Câmara aprovou, na madrugada da quinta-feira passada, mudanças no pacote de medidas de combate à corrupção. A primeira delas foi a inclusão da previsão de punir por crime de abuso de autoridade os magistrados, procuradores e promotores. Tanto a magistratura como membros do Ministério Público interpretaram a iniciativa como uma tentativa de intimidar a força-tarefa da Operação Lava Jato. Os desdobramentos destes protestos e outros fatos importantes que marcam a semana, você acompanha agora aqui no Revista da Cidade. E claro que estamos com ele aqui no estúdio hoje. Olá, bom dia, doutor Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Que babado, hein? Gente, não passa um dia com tudo igual aqui no Brasil. Eu tava até ouvindo Ricardo Boechat, que eu amo de paixão, falando assim, se a sua vida tá um tédio, se você tá achando a sua vida muito monótona, que nada acontece, nada de novo, venha pro Brasil. Aqui tá tão emocionante que assim, de cada 5 minutos acontece um babado fortíssimo na política. Eu diria que é a guerra, né, guerra das estrelas, né? Gente. Porque eu vou falar, nossa, eu nunca vi tanta vingança. Porque é vingança Toma isso, lá da cá, né? É vingança dos poderes. Isso dá até título de um livro, né? Porque eu nunca vi, ou seja, é toma lá da cá mesmo. Lá da cá. E é uma coisa impressionante que a pauta do país mesmo, ou seja, aquilo que o país precisa, não está em pauta, se você for pensar. Fica essa não guerra tá de poder. É óbvio. E o povo mesmo lá, só assistindo, não é nem de camarote, né? Porque a gente fica no meio da multidão As mesmo. pessoas, os políticos se protegendo, ou tentando se proteger de alguma forma, aqueles que deveriam ter feito lá atrás não fizeram, e fizeram agora de um dia para o outro, né? Então, assim, me assusta, me deixa bastante preocupado, porque se nós formos falar, é o Estado Islâmico à la brasileira. Ou seja, na verdade, é um degolando o outro. É verdade. Doutor... Então, isso nos preocupa muito, porque é uma temeridade instalada dentro das instituições, dentro dos três poderes. Fica tudo parecendo muito frágil, né? Que pode se quebrar a qualquer momento, né? Voltando com o doutor Eduardo, eu deixei aqui uma pergunta no ar. A saída ou a possível saída, né, como a gente falou, que deve acontecer agora pela manhã, um afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, foi uma consequência das manifestações, do grito das ruas, isso realmente foi importante para motivar a decisão do Marco Aurélio Mello, do ministro do STF, ou foi realmente essa briga de poderes, já que ele já estava fazendo de tudo para que essas 10 medidas alteradas passassem também no Senado? Você já respondeu, na verdade. É um conjunto de ações que foram desencadeadas nos últimos dias, né, e que, obviamente, acabou levando. Agora, não deixa de ter um peso essa ameaça constante do Renan Calheiros com essa questão do projeto de lei de abuso de autoridade, querendo colocar a qualquer custo. Ou seja, você pega a Câmara dos Deputados na calada da noite, né? Ou seja, o país consternado com o acidente lá de Chapecó, do time de Chapecó. Nossa, que golpe baixo, né? coloca na madrugada um projeto de lei completamente desfigurado. Que criminaliza, né? O judiciário brasileiro. Desfigurado. Aí vem o Ministério Público Federal, né? Os chorões do Ministério Público também não pode
pode agir daquela forma. Ah, não, se não for do meu jeito, tem que renunciar. Não é assim que funciona, né? O país precisa ser passado a limpo. E eles são os titulares das ações penais. Eles são responsáveis, então não pode ser assim, né? Aí vem o Renan com aquela truculência trivial dele, que ele já está acostumado a fazer, coloca isso para ser votado como pauta de urgência, é derrubado, é derrotado no Senado no dia seguinte, porque ele foi aprovado pela Câmara aquele projeto completamente desfigurado, né, de anticorrupção, e efetivamente no dia seguinte coloca na votação. Imediatamente 44 senadores derrubaram aquela pauta, né, mas mesmo assim hoje nós teríamos a questão da votação daquele PEC, do abuso de autoridade, do PEC, a PEC do teto vai para a semana que vem, na próxima semana. Então, o que acontece? Aí vem o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio, num processo, num inquérito que estava tramitando dentro do Supremo Tribunal Federal há 9 anos. Desde 2005? Há 9 anos, na calada da noite, vai lá e afasta o Renan. Então, o que acontece? Por isso que eu estou falando que isso é vingança, é degolando o outro. E ninguém pensando no bem do país. E ninguém pensando no bem do país. Ou seja, aí você pode perguntar para mim, e como é que fica o governo, o atual governo? Bom, primeiro, porque pode ocorrer travar a pauta, porque quem assume no lugar do Renan é um petista, né? Agora, ele tem que ter responsabilidade, né? Ou seja, já tinha acertado a pauta do Senado através dos líderes dos partidos, não pode agora, eventualmente, mas com o presidente é um país presidencialismo e o presidente pode tudo, ele pode obviamente derrubar e não colocar em pauta na próxima semana, para que seja sancionado pelo presidente antes do final do ano, a questão da PEC do teto, né, que na verdade restringe os gastos públicos, aquela questão toda. Agora, lógico que foi providencial o afastamento do Renan, já devia ter sido feito lá atrás. Sim. Como de fato, pela mesma causa, pelo mesmo motivo, ele renunciou à presidência do Senado lá atrás, quando surgiu essa questão do inquérito. Aí ele é transformado em réu e imediatamente o ministro Marco Aurélio vai lá e concede uma liminar. Agora, sabiamente, a presidente Carmen Lúcia, que eu tenho o maior respeito, é uma mulher muito séria, é uma presidente muito séria, vai colocar em pauta para o Pleno avaliar essa questão da liminar que foi concedida ontem. Isso vai ser na quarta-feira, amanhã, né? Amanhã. Sabiamente, tem que colocar, o Pleno tem que, na verdade, se manifestar. Porque o que acontece? Não pode ficar isso numa liminar. Um único ministro vai lá e decide essa situação, né? Ele acolheu um pedido do partido Rede, né? E, obviamente, acabou afastando. E mesmo porque há uma questão muito temerosa, porque aquela votação da linha de sucessão, quem está na linha de sucessão do presidente da República não pode ser réu no Supremo, ainda não terminou a votação. A votação foi adiada, ela foi suspensa a pedido de vista de quem? Do Toffoli, do ministro Toffoli, que está sempre também aí nos noticiários de todas as formas, tá? Então, é isso que acontece, ou seja... então isso ainda não é uma lei, porque eu ia perguntar justamente isso, que tem grande chance dessa liminar se sustentar a partir de amanhã, porque isso é uma lei, ele é réu, isso é fato, não importa como ele virou, se foi manobra ou não, mas ele é réu, então essa lei ainda não está valendo. Essa questão dele ter virado réu, ponto pacífico, ou seja, o Pleno já votou a favor e ponto final. Mas o fato de ser réu, agora, poder com ou não relação à questão da linha sucessória da presidência, ser réu no Supremo, não pode assumir a presidência da República. Então isso ainda não é ponto pacífico? Não, isso na verdade não está definido. Nós temos 6 votos a favor, a maioria, mas até o julgamento final, qualquer um dos ministros pode mudar o seu voto. Entendeu? Então isso não está definido, ou seja, não tem um julgamento já acertado. Tá certo. Agora, o que acontece? O que na verdade o país perde com isso? Pode perder muito.
Porque o que acontece? Essa questão da PEC do teto, que tem que ser votada semana que vem, em segundo turno pelo Senado, já que passou na Câmara por 2 votações também, ela tem que ir para a sanção do presidente da República. Então tem que passar pela segunda votação no Senado, o Senado tem que aprovar novamente para que o presidente possa sancionar e congele, ou seja, de uma certa forma, uma moratória, né, dos gastos públicos por 20 anos. Ele tem que sancionar antes do final do ano. Porque o que acontece? Só para a gente finalizar, o cobertor é curto. A gente tem que decidir o que nós vamos fazer. Ou nós vamos construir estádios, ou nós vamos fazer escolas. Ou nós vamos fazer portos, ou nós vamos cuidar dos programas sociais e do saneamento básico. Nós temos que fazer opção. O Brasil não tem dinheiro para fazer tudo o que quer. Então, os portos têm que ir para a iniciativa privada, os estádios têm que ir para a iniciativa... Prioridades. E é isso que tem que ter responsabilidade. Quando eu falo que há uma guerra de poderes, é que não há prioridade em relação àquilo que o povo precisa. Então, as ruas, as manifestações descobriram que eles podem derrubar qualquer pessoa, qualquer político. A gente tem que ir para a rua assim, protestar contra o que a gente acha que está errado, fazer ser ouvida a nossa voz, não só nas urnas, né, mas no nosso controle que tem que continuar. Infelizmente, esse ano a gente não tem mais fatos da semana, então eu quero agradecer. Esse ano, né, a gente não vai ter mais, porque semana que vem a gente está fazendo agora a cada 2 semanas, então eu quero agradecer demais a sua presença aqui sempre, doutor Eduardo, não só por 2016, a parceria, mas de anos que você já está ao nosso lado. Eu fico muito feliz de estar participando do Fatos da Semana, do Revista da Cidade, que eu tenho o maior carinho pela Gazeta, né, eu quero desejar a todos um feliz Natal, né, que o ano de 2017 seja muito mais interessante, né, muito mais profícuo, sobretudo, né, que nós possamos ter paz e felicidade, que eu acho que é o que nós precisamos. Que a gente tem assuntos muito mais agradáveis para conversar o ano que vem aqui, né? Vocês, um Feliz Natal. Para você, para toda a equipe, para todos. Um beijão no coração e na alma. Lá no Facebook, Eduardo César Leite. Nos vemos ano que vem. O ano que vem. Obrigada, beijo, querido. Tchau.